Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Renan Zanella, consultor CFP, analista CFA, e hoje eu quero falar do que aconteceu com as lojas americanas, mas em vez de ficar falando das ações, ficar especulando se o preço das ações vai se recuperar ou não, quero trazer uma visão diferente, uma visão que é pouco comentada no mercado. Eu quero mostrar o que aconteceu com os títulos de renda fixa das lojas americanas e com isso conseguir tirar alguns insights aqui para a nossa conversa. Se não todos, pelo menos a grande maioria de vocês que está assistindo esse vídeo, ficou sabendo desse escândalo, dessa grande bomba contábil que a gente teve nas lojas americanas, alguns dias depois que o Sérgio Rial assumiu a presidência. Para quem não sabe, o Sérgio Rial de Santander, ele tem passagem pela BR Foods, pela Cargill, por outras empresas. Então, é um executivo muito respeitado, tanto pela sua seriedade, quanto pelo resultado que ele entregou nessas empresas. Então, quando saiu essa notícia, essa semana, e ele ainda pediu a sua demissão, o mercado ficou muito preocupado. É lógico que essa notícia saiu depois que o pregão já tinha fechado. Todo mundo ficou especulando com o que aconteceria com a ação no dia seguinte. E, obviamente, que a ação caiu muito, caiu mais de 70%, e ela ficou em leilão praticamente o dia todo. Mas eu não quero falar sobre as ações, eu quero falar sobre a renda fixa. Por quê? Não faz muito tempo que eu compartilhei com vocês, compartilhei nas minhas redes sociais, uma novidade muito interessante, que é a XP, uma das maiores corretoras do Brasil, agora está ofertando bons títulos de renda fixa denominados em dólares no próprio aplicativo. A Avenue já disponibiliza isso há um tempo, a Interactive Brokers disponibiliza isso. Se você tem uma estrutura offshore, você também consegue acessar esses bons, mas a grande inovação da XP foi conseguir trazer um valor mínimo mais acessível. Então, a partir de 3, 4, 5 mil dólares, você consegue investir nesses títulos. Eu compartilhei isso. É lógico, eu mostrei essas duas telas especificamente, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Tinha algumas empresas e também algumas empresas brasileiras, né? Dentre elas a gente tinha a Alphabet, que é a holding que cuida do Google, a Amazon, Apple e algumas empresas brasileiras, a Ecopetrol, a Gerdau e a Lojas Americanas. Logicamente, e eu já sabia disso, muita gente se interessou, muita gente ficou atraída pelas taxas, pela rentabilidade do título da Lojas Americanas, que na época que eu postei, isso não deve fazer nem 20, 30 dias, estava com uma rentabilidade de 11,39%. Então, fiquem com esse número na cabeça, porque o bonde, o título denominado, negociado em dólares da Lojas Americanas, estava pagando 11,39%, com um vencimento para 2030, e é lógico que ela também tinha títulos emitidos no próprio Brasil, ela também tinha debêntures. A gente teve todo esse problema fiscal, também não quero ficar gastando muito tempo explicando, porque todo mundo postou vídeo sobre isso, mas basicamente é uma operação de sacado, uma operação comum para quem já passou por banco, para quem já atendeu grandes empresas. Ela precisava pagar os seus fornecedores, os bancos antecipavam esse recurso aos seus fornecedores, logo ela precisava pagar direto para o banco, só que ela não contabilizou dessa forma, é como se fosse uma dívida fora do balanço. Isso fez com que os indicadores de endividamento da empresa parecessem menores do que realmente eles eram. Isso faz com que os indicadores de solvência parecessem melhores do que eles realmente eram. Então, de uma forma ou de outra, foi uma maquiagem contábil e a gente nem sabe onde isso vai parar. Mas eu quero mostrar para vocês os resultados. Como é que o mercado de bonds reagiu a essa notícia. Vou começar mostrando primeiro uma fonte gratuita, que todo mundo consegue acessar. Você que é cliente da Avenue, eles têm uma lista de bonds brasileiros. E é muito interessante porque lá você vai conseguir saber qual que é a nota de crédito daquela empresa. Eu quero trazer um insight importante, algo que eu já comentei para vocês. Existe uma grande divisão, eu posso chamar assim, no mercado de bonds global. É uma linha que separa quem está acima disso e quem está abaixo disso, que é a nota de crédito, os títulos, os países, as empresas que são consideradas high grade, ou seja, elas têm nota de investment grade, e aquelas empresas ou aqueles países que não têm nota de investimento, que elas são high yield, elas são non-investment grade ou high yield. Por que essa divisão é importante? Primeiro,
quando uma empresa high grade significa que ela tem uma qualidade de crédito superior, ela tem um risco de falência muito menor. E essa divisão ela é importante porque o dinheiro grosso realmente do mercado financeiro, como eu já mostrei para vocês, ele está posicionado no mercado de renda fixa. Então, o volume do mercado de bonds é maior do que o volume do mercado acionário. E dentro desse mercado de bonds, a gente tem alguns participantes. Family offices, fundos de pensão, fundos soberanos, tem hedge fund, tem muita instituição grande que está sentada, que faz a gestão de bilhões de dólares. Geralmente, não todas essas instituições, mas grande parte delas, tem como uma de suas regras, uma das suas cláusulas, né, do seu mandato, é que esse tipo de empresa só pode investir em títulos high grade. Então, se você é um país, como é o nosso caso, ou uma empresa que não tem a nota de investment grade, você não pode ser adquirido por outros players, por outros fundos. Em outras palavras, esses fundos eles não vão comprar bonds dessa empresa, não vão comprar bonds desse país. Então, é sempre importante fazer essa distinção, porque quando você estiver avaliando a qualidade de crédito de uma empresa, isso faz toda a diferença. E você, investidor pessoa física, por mais que você não esteja sentado sob bilhões ou milhões, talvez você tenha menos do que isso, obviamente, você também precisa se preocupar com a qualidade de crédito das empresas que você está investindo. Você também precisa se preocupar com a diversificação. Eu vou deixar um conselho meu aqui muito importante. Se você investir em um bond de uma empresa high grade, por mais que exista o risco da falência, sim, você dificilmente vai enfrentar um problema desse tipo. Dificilmente. O que não significa que eu recomende que você pegue todo o seu recurso e invista numa única empresa. Tanto é que eu já falei, se você tiver apenas 10 mil dólares, você não deveria pegar 10 mil dólares e investir em apenas um bond. Você deveria ter pelo menos 3, 4, 5 mais bonds para você conseguir ter essa diversificação. Isso se aplica também ao Brasil, num título de debênture, num CRI, num CRA. Só que, via de regra, se você investe numa empresa com nota de crédito investment grade, você está protegido desse risco de calote, desse risco de crédito. Se você tiver o interesse em investir em um título high yield que está te pagando mais, opte por um fundo, seja um fundo ativo, seja um fundo passivo, como um ETF, porque é uma forma de você ter uma diversificação natural. Então, se você quiser comprar um bond, que seja um bond de high grade. Se quiser comprar um bond high yield, compre um ETF. E olha que interessante o que tem nessa tabela aqui. Essa tabela que eu já expliquei como interpretar, mas vale a pena a gente reforçar alguns pontos aqui. A gente tem o nome do emissor, é lógico que eu tirei um print só para aparecer o que eu queria trazer aqui para a gente. Nós temos na segunda coluna o símbolo, o cupom. O cupom é a taxa de emissão. Então, olha que interessante. Esses dois títulos das lojas americanas aqui, esses dois bonds, eles foram emitidos com uma taxa de 4,7% e o segundo com uma taxa de 4,3%. Então, quem comprou naquela emissão pública vai receber isso até o final, isso se a empresa não quebrar. Vencimento de 2030 e aqui o que nos interessa, o YTW, Yield to Worst, ou o menor rendimento que você vai obter como investidor. Esse rendimento, ele subiu de 11%, que eu tinha acabado de mostrar para vocês no slide anterior, para 21%. E a gente sabe que quando esse yield sobe muito, o preço do título cai. E existe uma fórmula mágica muito interessante para você conseguir estimar qual seria a oscilação do preço de um título. A fórmula é bem simples, é você pegar a variação do yield e multiplicar pela duration, né? Existem algumas particularidades que eu poderia trazer aqui, mas se você tivesse os dois conceitos em mente, a variação do yield e a duration, você consegue ter uma boa estimativa da variação do preço daquele título. Então, nesse caso, o yield ele subiu 10% praticamente, de 11 para 21. A duration era de 5 anos, você pode multiplicar 10 por 5, quer dizer que esse título teve uma oscilação de 50%. É isso mesmo, muito provavelmente, a gente já vai conferir logo nos próximos slides, esse título, um título de renda fixa, eu estou falando de bond aqui, não estou falando de ações, não estou falando de commodities, de Bitcoin, estou falando de bonds, um título de renda fixa, vou até aumentar aqui para você conseguir enxergar.
ele teve uma oscilação próxima de 40% a 50%. Então, quem foi credor da Lojas Americanas antes desse evento, ao abrir seu home broker, ao abrir seu aplicativo, vai ver uma queda lá de 40% a 50%. Vamos ver isso na prática, utilizando uma outra fonte. Essa, nesse caso, é uma plataforma bem interessante para bonds, que é o Cbonds, só que ela é paga. Eu só não alterei o título aqui, na verdade. Ah, não, tá certo. Bonds americanas, lojas americanas, né? Achei que eu tinha colocado de América. Então, nesse gráfico azul, a gente tem a variação do preço do título. Então, geralmente, o preço ele é marcado como 100. Então, na emissão, ele tem uma marcação de 100. Se a taxa subir, você vai comprar esse título por um preço inferior a 100. Ou seja, você vai comprar com um deságio. E se a taxa cair, você vai comprar por um preço superior a 100, você vai comprar com um ágio. Nesse caso aqui, é até diferente do que aparece na Avenue, porque aqui eu tinha pego algumas horas depois de todo o acontecimento que a gente teve, o yield estava na casa de 31%, isso mesmo, na casa de 31%, e o preço do título ele tinha caído de 68, 69 para praticamente 30. Então, uma variação muito próxima daquilo que eu comentei, de 40% a 50%. Então, se você tiver essas duas informações com você, você sempre pode fazer esse cálculo. É a variação do yield vezes a duration. Por isso que quanto mais longo o prazo de um título, maior é a duration, maior vai ser a oscilação daquele título. Agora, vamos falar um pouco rapidamente de um título da Americanas aqui no Brasil, trazer essa debênture com vencimento em 2030. Perceba que desde 2021 ela vinha subindo gradualmente, quase que sem volatilidade. De repente caiu mais de 50%. E aqui a lição que eu quero deixar para você, uma lição que se aplica para o mercado de renda fixa, que se aplica para quem tem fundo de crédito privado, que se aplica também para outras classes de investimento. A ausência de volatilidade não é ausência de risco. É isso mesmo que você ouviu. Não é porque aquele ativo ele não oscila que ele não tem risco. Isso que aconteceu com as lojas americanas, esse gráfico que eu estou trazendo, existem gráficos parecidos com fundos de crédito privado. Porque, de repente, o fundo de crédito privado, ele tem alguns títulos na sua carteira, e ele vai subindo, 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 até que 2, 3 empresas dão calote, dão default, e de repente ele cai de uma vez. Isso se aplica a você também que tem um CRI, um CRA com vencimento em 2028. Ele vai subindo, 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 se a empresa deixa de pagar, cai de uma vez. Então, quando a gente está estudando renda fixa, isso serve para outros ativos também. A ausência de volatilidade não é ausência de risco. E eu sempre defendo o oposto de certa forma também. Não é porque um ativo tem muita volatilidade que o risco dele é muito alto. A volatilidade não é uma métrica perfeita de risco. Existem outras métricas. A gente poderia discutir só isso em mais de uma hora e a gente chegaria a conclusões diferentes. Mas o principal insight que eu quero deixar para você aqui é que a ausência de volatilidade não é a ausência de risco. Então, a debênture da Lojas Americanas caiu quase 50%. Se isso tivesse acontecido no ano passado, o investidor que é detentor, que é proprietário desses títulos, não teria visto essa oscilação, porque esses títulos eram marcados na curva. Hoje, graças às mudanças da Ambima, o mercado tem muito mais transparência, então todo mundo sabe, o investidor que perdeu, ele vai saber que perdeu. E por último, compartilho aqui um gráfico muito interessante que o Luiz Felipe fez, que ele mostra o preço do título também caindo, né? Caindo aqui, ó, 11 de janeiro. O preço do título, deixa eu aumentar, estava em 1.179, em 12 de janeiro caiu para 614. Então caiu 50%, tá? De acordo com aquela conta que a gente fez. Uma distinção importante aqui. Nos Estados Unidos, geralmente, o que a gente vai utilizar para se referir a um título, ao valor de um título, é 100, né? Então, se tiver acima de 100 tem ágio, abaixo de 100 tem deságio. No Brasil, geralmente, o preço de emissão das debêntures é 1.000. Então, se tiver acima de 1.000 tem ágio, abaixo de 1.000 tem deságio. E olha que interessante, esse título especificamente, ele pagava IPCA mais uma taxa de juros real. Desde o início do ano, ele estava pagando IPCA mais 8,85. De uma hora para outra, o rendimento dele subiu de IPCA mais 21,83%.
Então, você que vai escolher um título de renda fixa para sua carteira, eu sei que você vai filtrar o rendimento, a taxa, é normal, todo investidor faz isso, e você tem que saber a taxa do ativo que você está investindo, mas não invista apenas pensando no retorno, principalmente no mercado de renda fixa. Monte uma carteira diversificada e, se você não tiver condições de montar uma carteira diversificada, compre um fundo, seja um fundo ativo, seja um ETF. Com certeza você vai ter uma carteira muito mais eficiente e preparada para esses cenários, porque por melhor que você fosse como investidor, por melhor que você seja como analista, tem algumas coisas que são difíceis de você conseguir pegar, principalmente quando envolve fraude, quando envolve algum problema contábil, e nesse caso a única solução é a diversificação. Se você ficou com alguma dúvida ainda referente a como funcionam os títulos de fixa no Brasil, nos Estados Unidos, deixa no comentário aqui embaixo que eu vou te responder, e até a próxima.